Eu queria ter feito uma parte à senadora, mas não, como era comunicação inadiável, não teve como. Mas só para fazer um contraponto, senhor presidente, e a todos os brasileiros que nos acompanham, que, na verdade, essas diminuições todas não foram no governo, não começaram no governo do presidente Michel Temer. Na verdade, o ano passado já, a presidente afastada Dilma Rousseff já tinha diminuído em 87% os gastos com programas como Pronatec, Ciência Sem Fronteira, todos os programas sociais, 87%. Eu vou repetir porque o número não é pequeno, é o 87% mesmo, ninguém me ouviu errado. Essa foi a diminuição desses programas e o corte nos programas sociais. E por quê? Porque faltou dinheiro. Abriu-se demais o leque e não conseguiu pagar. Então, o que acontece? Agora quer jogar a pecha no governo em 60 dias. Aliás, antes do presidente Michel Temer assumir, quando já se avizinhava o impeachment da presidente, começaram a fazer aqui a teoria da terra arrasada futura. Dizer que ele ia cortar isso, ia cortar aquilo, que ele ia acabar com o Bolsa Família. O que aconteceu, na verdade? Dentro da realidade orçamentária, dentro de que foi possível, com a herança maldita que ele recebeu, ele ainda deu um aumento na Bolsa Família. Os programas da Minha Casa Minha Vida, eu concedo. Então, o que aconteceu? Concedo logo em seguida, senadora, só para não perder o raciocínio. Os programas da Minha Casa Minha Vida foi o programa que talvez mais tenha quebrado empresários nesse país. Muitas pequenas empresas pegaram, senador Pedro Chaves, obras para fazer e não receberam. Quebraram. Sabe o que o governo Michel Temer está fazendo? Ele hoje já não tem nenhuma dessas obras dos programas atrasadas. Está pagando. E esses empresários estão conseguindo colocar suas vidas em dias. Gente, essas empresas precisam sobreviver. Se elas não sobreviverem, não faz a obra e as pessoas não recebem a casa. Mas espalhava programa e as dívidas se amontoaram. E agora vem dizer, olha, nós não podemos ter teto de gasto porque vai acabar com a educação, vai acabar com a saúde. Qualquer orçamento, ele não é infinito, porque dinheiro não dá em pé de árvore. Não inventaram o modo contínuo ainda do dinheiro. Então, essas coisas, elas precisam ter um limite de gasto para a gente saber eleger prioridades. O senador Pedro Chaves é um empresário da educação desde a década de 70. Eu fico perguntando se Vossa Excelência tivesse tratado a MASSE, que é uma das melhores instituições de ensino de Campo Grande, sem cuidar do orçamento dela. Eu preciso colocar as salas com lousas todas digitais. É bacana? É. Mas a pergunta, tem orçamento para isso? Se Vossa Excelência tivesse feito tudo isso, já lá na década de 70, não teria a MASSE até hoje chegado e conseguido ser excelência. Por quê? Teria falido, teria quebrado. O orçamento público ele não é diferente de um orçamento como outro qualquer. Porque ele depende de duas coisas muito básicas, da receita e da despesa. Mas agora querem fazer aqui uma crítica ao presidente Michel Temer como se o dinheiro do Estado fosse infinito. E, na verdade, trataram como se fosse infinito. Tem um município que recebeu umas máquinas do PAC 2, máquinas moderníssimas. E o prefeito, no dia que estava recebendo, um município de 2.000 habitantes, ele falou, rapaz, eu fico preocupado, no dia que eu tiver que fazer revisão nessa máquina, como é um instrumento, um equipamento moderno, só fazia na capital, município a 300 quilômetros da capital, ele falou, eu não vou ter dinheiro para pagar o frete dessa máquina. Mas espalharam. Programa Moderfrota é importante? É. Mas quem tinha um caminhão comprou 5. Hoje o mercado de transporte está quebrado. Caminhões demais no mercado, o frete baixou. E agora, quando o presidente vem dar uma ajustada, fala, não, está acabando o mundo. Está acabando o mundo. O SUS é um programa maravilhoso. E ninguém vai acabar com o SUS, ninguém vai acabar com nada. Na verdade, está se fazendo o quê? Fazendo com que esses programas possam ser eficazes. Essa é que é a grande realidade. Agora, essa discussão sobre as diminuições de gastos
é simplesmente que nós precisamos adequar o orçamento. O ano passado, a presidente Dilma fez um contingenciamento já de cara de 10 bilhões na educação. Por quê? Porque não tinha dinheiro. Não existe bom pagador sem ter dinheiro. Nós temos todas essas demandas para serem atendidas. Agora, o governo tem 60 dias, 60 e poucos dias. E nós precisamos, obviamente, saber, temos dinheiro? Se temos, temos. O tamanho da festa vai ser o tanto do dinheiro que tiver. Nós estamos no momento em que o Brasil precisa fritar o porco na própria banha. Nós não temos sobras. Essa é que é a grande realidade. Agora, do ponto de vista retórico, faz sentido a argumentação, mas não se sustenta do ponto de vista prático. Agora, precisamos ter honestidade intelectual, honestidade de propósito nesse momento que o Brasil passa por dificuldade, porque não temos como tocar a música do jeito que vinha sendo tocada. Os estados estão quebrados, os municípios não estão dando conta de fazer frente às suas demandas. Concedo uma parte à senadora Fátima Bezerra. Senador José Medeiros, obrigada. Senador, eu acho que contra fatos, né, não há argumentos. Ninguém vai conseguir apagar o imenso legado que os governos do PT, do presidente Lula e da presidenta Dilma construiu na área da educação. Vamos aos fatos. Pronatec. Pronatec que, desde a sua criação, no governo da presidenta Dilma, ofereceu oportunidades a mais de 12 milhões de jovens. 12 milhões de jovens tiveram a oportunidade, né, de cursar o Pronatec e, portanto, se prepararem para entrarem no mercado de trabalho. 2016, o governo da presidenta Dilma deixou tudo pronto para que o MEC oferecesse, neste ano de 2016, 2 milhões de vagas. Essas vagas, 2 milhões de vagas, seriam oferecidas em parceria com as instituições federais de ensino superior e também em parceria com os institutos federais de educação profissional e tecnológica, em parceria também com o Sistema S. A pergunta é, por que esse governo interino, provisório, biônico, até o presente momento, não implementou os 2 milhões de vagas, repito, previstos, com recursos, inclusive, assegurados no orçamento? Mas não fica só nisso, senador Medeiros. Nós também aqui trazemos outra preocupação, é o Pacto Nacional, que foi simplesmente o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, programa esse exitoso, destinado à formação de professores. Ficou tudo pronto para que este ano, esse programa, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, pudesse envolver a mais de 300 mil professores no seu processo de formação. Programa esse é essencial para a gente enfrentar o imenso desafio que o Brasil ainda apresenta, que é o fato de nós termos 1 em cada 4 crianças que não sabe ainda a ler até os 8 anos de idade. Pois bem, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa também está interditado. O Ciências Sem Fronteiras, onde mais da metade dos 100 mil estudantes bolsistas vêm de famílias com renda de até 6 salários mínimos, foi duramente afetado. O FIES igualmente. E por fim, algo que é um crime, simplesmente o orçamento destinado para as universidades e os institutos federais de educação profissional e tecnológica. O
o orçamento destinado para as universidades e para os institutos federais de educação profissional e tecnológica no ano 2017, o governo interino mandou para esta casa a proposta de orçamento, onde vai cortar para a área de investimento nas universidades, nada mais, nada menos do que 45%. Na área de custeio, vem um corte em torno de 18%. Isso vai afetar duramente o programa em curso, tanto de reestruturação como de expansão da oferta educacional, seja pela via do ensino superior, seja pela via da educação profissional e tecnológica, desrespeitando, inclusive, o próprio Plano Nacional de Educação. Então, veja, isso é uma conta que hoje tem que ser debitada, sim, no governo interino que está aí, no governo provisório que está aí, no governo biônico que está aí. Aliás, um governo que já está passando para a história como governo em que apenas em 100 dias, repita, apenas em 100 dias, vem promovendo o maior desmonte no que diz respeito às conquistas e os avanços que a educação brasileira teve nesses últimos 13 anos dos governos Lula e Dilma. Encerro, senador Medeiros, dizendo a Vossa Excelência que nasceu na bela região do Seridó, uma região de um povo lutador. Vossa Excelência, lá na região do Seridó, sabe o quanto a juventude não é a juventude oriunda da Casa Grande, mas a juventude que vem da senzala, os filhos do povo, os filhos das classes populares, dos agricultores, das empregadas domésticas, os filhos dos pedreiros. Aquela juventude lá do Seridó é muito grata aos governos Lula e Dilma pela oportunidade que tiveram de ascender, tendo o direito de fazer um bom curso técnico, como um bom curso de nível superior. Na medida em que a região do Seridó ganhou em apenas 10 anos, ela que não tinha nenhuma, ganhou 3 belas escolas técnicas. Na medida em que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte cresceu, hoje oferecendo até o curso de medicina, possibilitando que, de repente, repito, o filho de um pequeno agricultor realiza o sonho também de ser doutor, de se formar em medicina, para servir exatamente ao seu povo. Falo isso porque a Escola Multicamp, Ciências da Saúde, chegou no Seridó, não é mais um sonho, é uma realidade. Concluo até porque, me permita, eu sempre concedo a partes a Vossa Excelência, e Vossa Excelência, inclusive, tem feito a partes longos e mais longos, daí me permitir agora eu fazer esse aparte mais demorado. Obrigada, senador Medeiros. Eu falei 5, senadora Fátima falou 10, mas muito obrigado, senadora Fátima, pela... Mas eu já compensei, lhe dei 5 devido ao caso, sou obrigado a lhe dar mais 5. Muito obrigado, senador Paim. Estamos, senador, que eu iria pedir a parte da Vossa Excelência, mas como era muito importante a fala da senadora Fátima, eu passei o meu tempo para ela. Muito obrigada. Então tá certo. Mas, senadora Fátima, realmente, contra fato não há argumento. O jornal o Globo, justamente sobre esse tema que Vossa Excelência falava, disse o seguinte: isso depois poucos dias após a posse do presidente Michel Temer, e veja bem o que é que ele falava sobre o governo Cassado. Ele disse o seguinte: uma das áreas mais simbólicas do governo, que tem o slogan Pátria Educadora, a educação, também sofreu cortes. Além da redução de recursos para a construção de creche para o Pronatec, programa de apelo social como o Fundo de Financiamento Estudantil FIES, diminuíram. No caso do FIES, a queda foi de 5%. O quadro aponta um equívoco na eleição de prioridades do governo. Segundo Daniel Cara, coordenador geral da campanha nacional pelo direito à educação. Quando o governo federal restringe recursos para a creche, além de atingir as crianças e as famílias, inclusive com impacto na empregabilidade das mães, sabe que a cobrança por esse serviço recai, sobretudo, em cima dos prefeitos.
E aí ele vai discorrendo na matéria sobre todos os programas que a presidente Dilma teve que cortar. O CRAC, é preciso vencer, teve uma queda de 49%. A Unidade Básica de Saúde, as UBS, 23% de corte. A Rede Cegonha, 23%. O Pronatex, 59%. O Programa de Reforma Agrária, 29%. O Brasil Carinhoso, 66%. Construção de creche, 87%. Fiéis, 5%. Minha Casa Minha Vida, 74%. E o Bolsa Família, 5,7%. Totalizando a desidratação desses programas sociais em 87% em tudo. Então, essa terra arrasada que estão querendo jogar no lombo do Temer já estava. Então, é aquele mal feito que o sujeito faz e fala, foi ele. Parecendo um filme que eu vi há poucos dias. O sujeito sempre jogava mas esse é o complexo de Adão, né? De sempre dizer que são eles. Na verdade, o Bonsattler já dizia, o inferno são os outros. E a gente está vendo nesse momento que, na dificuldade de defender a presidente, o que a gente tem visto não é um fica Dilma, é um fora Temer, mas desfundamentado. A única coisa que eu vejo em defesa da presidente aqui é dizer assim, não há crime, e porque não há crime é golpe. E não adianta dizer que há crime. Existe a conduta da presidente, existe a lei, está tipificado, há uma subjunção do fato à norma, está tipificado redondamente num ato jurídico perfeito, mais do que perfeito. E aí fala, simplesmente, qual é a defesa? Não há crime. E não há crime por quê? Porque estão tirando uma presidente honesta do cargo sem que ela tenha cometido nenhum deslize, sem que ela tenha conta na Suíça. Não é esse o caso. O que nós vamos discutir a partir de amanhã aqui, e o que nós estamos discutindo nisso até agora, é o seguinte, no momento em que a presidente editou os decretos, ela nutria as condições jurídicas necessárias, legais necessárias para editar os decretos? Não. Não. E por que não? Porque a lei, no seu artigo 4º, a lei orçamentária no seu artigo 4º dizia que ela até podia editar decretos, desde que ela tivesse com superávit. E naquele momento ela não tinha superávit. E por que não tinha? É eu que estou falando? É os textos do TCU? São os opositores? Não. A presidente Dilma mandou aqui para essa casa uma mensagem dizendo, encaminhando um PLN, o PLN 5, e dizendo que ela precisava aprovar aquele projeto para poder editar, para poder fazer a suplementação orçamentária. Por quê? Porque não tinha superávit. Mas a presidente fez contingenciamento. Fez, mas não fez o tanto que precisava. Mas se fizesse, ia quebrar o país. O país estava quebrado. O que ela não podia fazer era editar os decretos. Ela até podia fazer o quê? Pedir que o Congresso, como fez. Mas ela não podia tratar um projeto de lei como medida provisória. Medida provisória é quem entra imediatamente em vigor. A presidente manda um projeto para cá e imediatamente edita um decreto. Aí lá no final do ano o projeto é aprovado aqui. Olha, convalidou. Não, é crime de mera conduta. Ele se consuma no momento em que existe a sua execução. Então, pronto, no caso dos decretos, houve crime de responsabilidade. Mas é caso de tirar uma presidente, porque o presidente Lula, não sei o quê, editou decreto. Tá, mas acontece que, para que um impeachment aconteça, precisa de um tripé. Apoio popular, apoio político e um crime e uma base jurídica. A presidente Dilma, quando editou esses decretos, ela se amoldou ao termo. As ruas já estavam contra ela, a base política ela tinha perdido, e aí ela se amolda no tripé perfeito. E, aliás, pelos fatos que estão levando a presidente Dilma à queda do seu governo, não cai presidentes, não. Cai monarquias, cai tudo. Porque quando não se observa a vontade popular, quando não se cuida do bom relacionamento com o parlamento e quando não se cuida dos dinheiros públicos, qualquer governo cai, seja o que for. Até lá na Arábia, quem não se lembra aqui da Primavera Árabe? Mas o resto é retórica, dizer que está tirando a presidente honesta. Nós não estamos julgando aqui isso, não estamos julgando a pessoa física da presidente Dilma. Isso quem vai fazer é o Ministério Público depois que ela perdeu o foro privilegiado.
Alguém disse aqui, olha, a presidente Dilma vai sair fortalecida. Eu não sei. Eu temo pela presidente Dilma depois que ela perdeu o fórum. Porque tem todos esses delatores, vão delatar quem? Quem estava junto do presidente Lula durante todo esse tempo? A presidente Dilma. Então, agora tentar demonizar, até poucos dias o Temer era o melhor presidente do mundo, ou o melhor vice do mundo. Por que agora, de repente, não presta? Durante 8 anos, era o melhor vice, era o articulador político da presidente. Eu, por exemplo, não votei no presidente Michel Temer. Quem votou foram eles. Agora não presta. Delcídio era o melhor companheiro. De repente desagradou, não presta. O próprio Delcídio disse uma verdade muito grande aqui. Presidente, o PT, nosso governo enterra os nossos mortos em covas rasas. E eles, eventualmente, saem do túmulo para nos assombrar. Esse é que está acontecendo, não é oposição, são as assombrações que estão assombrando os trabalhadores. Muito obrigado, senador Paim, pela concessão do tempo.